Telespectadores da UBTV, sejam bem-vindos. Nós estamos a fazer cobertura do evento que está a ser realizado pela Ubuntu Júnior, uma empresa nova que é totalmente fundada por estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, aqui no campus dos Malês. Ela conta com alguns estágios também e já tem alguns estudantes a estagiarem na empresa, embora ainda esteja no seu início, já tem grandes passos, não é? Então, nós vamos mostrar todas as imagens e fiquem conectados a nós, assim que puder, deixe teu like e subscreva no canal. Na sequência, passamos a palavra para as nossas autoridades da mesa. Saudações e sejam todos muito bem-vindos. Acho que numa década nossa aqui, né, ter um fórum, esse primeiro fórum, essa primeira reunião, para nós mostra que nós estamos amadurecendo enquanto instituição e também criando outros espaços para que a gente possa realizar o nosso trabalho, desenvolver o curso de Relações Internacionais também. Gostaria também já de antemão lembrar que o curso de Relações Internacionais, né, acaba de ter aprovado aí o seu mestrado, então no próximo 2025-26 nós já vamos ter mestrado no campo da área das relações internacionais. O sentido do Ubuntu é isso, né? Eu sou porque somos. E nós somos malês porque cada um individualmente faz parte dessa força que é coletiva, que se fortalece no coletivo. Então, parabéns pela iniciativa, pelo engajamento, pelos esforços, pelo exercício de fazer não apenas essa atividade aqui, mas as que virão. Realmente eu fiquei bem emocionado de ver vocês aqui hoje. Nos diz mais ou menos o objetivo da empresa. Perfeito. Os objetivos principais da empresa são de unir a universidade, as comunidades de imigração e as organizações internacionais desse debate, trazendo uma perspectiva de integração entre esses três polos. Então, além de trazer uma diplomacia cidadã, né, a Ubuntu Júnior também quer capacitar esses estudantes, capacitar o movimento civil para que a causa de imigração, de refúgio e de apatridia sejam cada vez mais fortalecidas. Por favor, nos diz quais são os serviços exatamente que a Ubuntu Júnior oferece. Os serviços oferecidos pela Ubuntu, primeiramente a gente pode colocar esse espaço, né? Mediações e fóruns de debates que trazem e aproximam a comunidade estudantil das causas de imigração e refúgio. Também a consultoria de imigração e refúgio para refugiados, com questões de documentação e todas as ajudas necessárias a essa população. Pesquisas aplicadas ao estudo de caso, que são basicamente dar algum tipo de apoio para pesquisas em relação a refúgio e imigração. Capacitações e workshops, que são oficinas que nós temos para oferecer aos nossos estudantes em relação a essas temáticas e também outras temáticas das relações internacionais, mediações culturais, que são esse aproximamento da comunidade civil, essa aproximação da comunidade civil e das questões de migração e refúgio, e por fim, eventos que vão trazer todo o enfoque, né, a esse tema tão especial e tão em voga nesse momento. Desafios, que eu escolhi temas específicos da minha fala, desafios para a diplomacia brasileira, ou a resposta da diplomacia brasileira ao crescimento da extrema-direita. Então, acho que nós podemos começar dizendo que nós estamos diante de um período novo, novo no sentido de que não era esperado desde o final da Segunda Guerra Mundial, que se constituiu o sistema das Nações Unidas, uma força com representatividade em vários países que fosse abertamente contra o multilateralismo, e é o que nós estamos vendo hoje, né? Nós temos nas declarações do presidente dos Estados Unidos observados um deslocamento da diplomacia americana, da tentativa de exercer a sua hegemonia por meio dos canais do sistema multilateral. Parece que eles estão querendo a opção por um realismo político que vai ser na base da negociação direta daquilo que é o interesse primordial deles. Então, é um momento que coloca todo o sistema multilateral
numa posição de reflexão e de criação de alianças para o seu fortalecimento. Então, na classificação do que é extrema-direita, eu tenho certeza que os demais integrantes da mesa também falarão sobre isso, é preciso entender que nós não estamos falando apenas do pensamento de direita que sempre existiu e que é, de certa forma, hegemônico no mundo a partir do momento que nós entendemos direita como a preservação dos privilégios do sistema capitalista sem priorizar as articulações anti-hegemônicas, anticapitalistas, mas tudo isso era sempre feito dentro de um sistema republicano de eleições, de debate, né? De tentativa de convencimento até de que a economia de mercado, que a liberalização... Nós passamos muito isso nos anos 90 no Brasil, né? A crença de que o liberalismo econômico era a única fonte de formação de uma estratégia de governo para administrar o país, que tinha que privatizar tudo mesmo, que o Estado era ineficiente e que as políticas públicas deviam ser limitadas a pequenos casos. Mas isso chegou a ser desfeito na virada do século, com a própria crise do neoliberalismo, mas ainda dentro desse debate do qual é o papel do Estado na economia, qual é a vantagem do dinamismo da economia de mercado, mas sempre com a perspectiva de que era um debate de ideias e que as disputas seriam resolvidas por meio de eleições. O que nós vimos nos últimos anos é uma corrente de pensamento, que é essa chamada da extrema-direita, que utiliza as fake news, eu não gosto de usar o termo em inglês, mas já está consagrado, nas redes sociais para questionar resultados de eleições e tentar violentamente desfazer os resultados quando não são favoráveis e de cercear o debate, né? E de desfazer conquistas no campo dos direitos humanos adquiridas com muita luta nos últimos anos, principalmente na agenda LGBT, que é mais que agora nos Estados Unidos está sendo feito o desmantelamento dessas conquistas, né? Mas também nas questões de diversidade, de igualdade racial e gênero. Então, esse foco desse grupo nessa nova agenda é o que constitui uma ameaça e que leva a diplomacia brasileira a tentar, então, reagir. Porque a diplomacia brasileira sempre conviveu com um pensamento de direita e com parceiros que são governados por partidos políticos da direita tradicional republicana, mas agora nós estamos enfrentando uma articulação internacional que tem como objetivo desfazer o sistema multilateral. E isso, para o Brasil, é algo preocupante. Então, o que o Itamaraty começou a fazer? Nós começamos a introduzir o tema nas 3 reuniões. A gente pode passar para você. Ali são só, na primeira foto, as 2 fotos que ilustram o que é a ação política da extrema-direita. No caso dos Estados Unidos, né? Eu tinha colocado a foto da ocupação ao Capitólio, né? E aqui algo semelhante que aconteceu e está sendo objeto de investigação criminal e de processo judicial hoje, né, no Brasil. Essa prática é que eu acho que é intolerável, que tem que ser combatida. E ela, então, suscitou da diplomacia brasileira uma articulação, ali já no próximo slide, das 3 presidências que nós ocupamos recentemente. A do G20 já encerrou, hoje a presidência do G20 está com a África do Sul, mas nós já conseguimos, por meio da diplomacia, extraído da reunião de cúpula, uma declaração que foi aprovada por consenso, algo que não tinha sido conseguido nas reuniões anteriores por causa do conflito da Ucrânia, que era sempre um tema muito delicado, e com habilidade os negociadores chegaram a uma declaração possível. E nela também expressamos a preocupação com correntes de pensamento que enfraquecem o sistema multilateral. Claro que só foi possível porque o governo americano ainda era de Joe Biden,
eu acho que dificilmente o atual governo americano aceitaria uma declaração nesses termos. Na presidência atual dos BRICS, nós teremos a cúpula em julho, no Rio de Janeiro. Quase foi acontecer aqui na Bahia. Tivemos até umas missões do cerimonial para ver se trazemos para cá, mas a opção acabou sendo para o Rio de Janeiro. Mas nós temos feito debates aqui para que a sociedade civil acompanhe as discussões em pauta no agrupamento. O Brasil colocou como tema prioritário a cooperação em saúde global, então campanhas de vacinação, corrupção vacina, mas também combate às doenças que têm causas na pobreza. E essa é a novidade, assim, algo que o Brasil está acrescentando aos temas que já estão nos BRICS, de comércio, de financiamento ao desenvolvimento e de segurança. Mas lá também nós estamos usando uma linguagem favorável ao multilateralismo, a defesa das instituições das Nações Unidas, que precisam ser reformadas, mas que devem ser fortalecidas. Reformar para fortalecer e não para se afastar delas. E uma novidade é que nós convocamos, o Brasil convocou para junho, uma cúpula em Brasília dos países caribenhos. Então, CARICOM, mais Cuba e República Dominicana. Que nós, nesse caso, nós temos que retomar a questão da Conferência da Diáspora Africana nas Américas, que o Caribe é um espaço afro-caribenho da diáspora muito importante, e colocar na agenda o que foi debatido aqui em Salvador em 2024 é muito importante. Mas também é uma maneira de fazer essa integração regional, manter América Latina e Caribe unidos em torno da defesa do multilateralismo. E, mais recentemente, nós demos seguimento. Essa foto é de uma reunião que vocês vão ver o presidente Lula ao lado do primeiro-ministro da Espanha, que é o Pedro Sánchez. Você sabe que todos os anos, em setembro, nós temos a reunião da Assembleia Geral da ONU. E é uma assembleia em que, na abertura, cada chefe de Estado faz um pronunciamento de 10 a 15 minutos, definindo as prioridades da política externa. E, no ano passado, em 2024, o Lula fez o pronunciamento a favor da defesa da democracia e convocou, à margem da reunião, numa outra sala, líderes que quisessem articular uma ação coletiva contra o crescimento da extrema-direita. E o nosso principal aliado nessa iniciativa foi a Espanha, mas também seguida muito perto dessa próxima foto com a África do Sul. Então, nós estamos construindo a partir de um país europeu que tem influência dentro da União Europeia para pensar nessa estratégia, que é a Espanha, que tem uma luta, sofreu muito com o fascismo, né, que foi vitorioso na Guerra Civil. Então, tem um compromisso muito forte com os valores democráticos. E o governo da África do Sul também se engajou muito, até porque a África do Sul agora exerce a presidência do G20. Então, esses três líderes, eu tenho, de forma digital, posso mostrar para vocês, lançaram, que é o próximo slide, um artigo. Eles assinaram o artigo agora no dia 6 de março deste ano, e é um artigo que vocês sabem que quando três líderes assinam coletivamente um artigo, há todo um exercício diplomático de definição da linguagem que seja aceita pelos três. Então, eles falam dos desafios globais para combate à pobreza, enfrentamento da desigualdade, mudança do clima, dentro do espaço político do debate diplomático. Essa é uma iniciativa nossa, do Itamaraty, mas tem uma razão de ser, além da afinidade entre esses governos, se vocês repararem, a África do Sul exerce a presidência do G20. O Brasil vai sediar a COP30 no fim do ano, em novembro, em Belém do Pará. E uma outra reunião importante, mas que ainda não está sendo devidamente discutida, é a 4ª Conferência Mundial de Financiamento ao Desenvolvimento.
que vai ser em Sevilha, na Espanha. Então, está sob presidência espanhola. Então, a ideia é de que a defesa isso é importante, a defesa do sistema multilateral, né, das Nações Unidas e do enfrentamento das questões dentro dos países, a estratégia deve ser pautada pela superação da pobreza e das desigualdades. Porque o que nós estamos vendo, aí já uma fala minha, a partir de agora já não necessariamente representa aquilo que é o pensamento do Itamaraty, mas é uma observação minha dessa minha trajetória, é que a extrema-direita vem crescendo, sobretudo, nas bases populares, que é o caso em função, né, na minha avaliação, de uma falta de capacidade dos governos democráticos de realmente enfrentar a pobreza e a desigualdade. Nós fizemos isso no Brasil durante o período, no final, segundo mandato do Lula, primeiro mandato da Dilma, com políticas sociais que deram resultado. Nós tiramos o Brasil do mapa da pobreza, havia um ganho concreto no salário, a massa, né, do salário. Então, como diretora de projetos, o meu papel é justamente buscar essas parcerias para a gente poder desenvolver ações, tanto dentro da instituição quanto de forma externa, né? Através de palestras, oficinas, workshops e a busca também de organizações governamentais, não governamentais. Então, nosso papel é esse. E assim, produzir atividades que são referentes a assuntos direcionados a tema de relações internacionais, né? E da atualidade. Sobre a geopolítica do autoritarismo e especificamente sobre o impacto na questão migratória. A gente tem observado já há vários meses, na verdade há vários anos, um crescimento do restricionismo às migrações e eu iria mais longe, a circulação internacional de pessoas. A gente observa que os deslocamentos humanos eles vão além da questão migratória propriamente. Eu acho que há algumas linhas de força. Eu quero falar um pouco mais disso logo adiante. Para iniciar, eu gostaria de pensar um pouco essa extrema-direita. Né? O que ela representa? Ela representa forças sociais empenhadas, sim, em conservar direitos, conservar privilégios que ela tem. São forças econômicas, de uma forma geral, que também são traduzidas em forças políticas em várias partes do mundo. São forças que, em geral, se contrapõem a ideias liberais ou progressistas, tanto na política quanto nos costumes, e que defendem um Estado total, totalizante, totalitário, se formos ainda mais longe. Imaginariamente, um Estado glorioso, uma situação de passado glorioso. Normalmente é uma ideia inventada, imaginária, essa glória do passado. Um passado perfeito, um passado melhor que o presente. Essa volta ao passado é algo que a gente deve observar com bastante cuidado nas ideias que essas novas direitas globais têm assumido. Em geral, elas se colocam como protetoras da nação e da ideia de povo. Novamente, uma ideia bastante falaciosa. Né? Marx já observava que a ideia de povo, guarda-chuva do povo, ele abriga diversos grupos muito diferentes. A palavra povo, sozinho, ela não pode representar uma totalidade, como a extrema-direita percebe. E ainda, por fim, eu acho que talvez um aspecto muito importante que eu sempre enfatizo na atualidade sobre os restricionismos, as migrações, que é o rechaço às diferenças étnicas, raciais, religiosas, ou apenas uma diferença nacional, uma diferença, por exemplo, entre os nacionais sul-americanos. Né? As nossas diferenças são, de fato, muito pequenas, no entanto, elas são acentuadas pelos grupos de restrição
a entrada de novos migrantes. Isso se observa principalmente no Chile e na Argentina, embora no Brasil isso também seja visível. Talvez menos aqui em Salvador, aqui na Bahia, mas muito fortemente em algumas regiões do sul e do sudeste do Brasil. Por exemplo, no rechaço, na vontade de expulsar ou de mandar embora de certos grupos como bolivianos, hoje cada vez mais presentes nas grandes cidades do sudeste brasileiro. E aí, de novo, eu gostaria de lembrar a questão do restricionismo, antes de passar para o próximo, e lembrar que nós temos um histórico de restricionismo às migrações que tem pelo menos 200 anos, no caso da história brasileira ou dos países da América. Esse restricionismo ele vem misturado com vários elementos diferentes, como a diferença racial, a diferença religiosa, a diferença étnica e também a diferença política. Havia, no início do século XX, um verdadeiro movimento transnacional entre países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, a tentativa de impedir a entrada de ativistas políticos nesses países. No início do século, na virada do século XIX para o XX, o presidente William McKinley, dos Estados Unidos, foi assassinado por um militante anarquista com um sobrenome estranho para os americanos, um sobrenome polonês, ele próprio filho de imigrantes poloneses e que vivia dentro de uma coletividade migrante nos Estados Unidos. Esse assassinato chamou a atenção da comunidade internacional para vários outros atentados que vinham acontecendo e quase sempre liderados por ativistas, por militantes de esquerda. O rei da Itália, o presidente da França, também foram assassinados nessas mesmas condições, por militantes anarquistas de ascendência migrante. Portanto, não apenas o migrante, mas o migrante com uma diferença política podia representar um perigo para a nação, para a integridade da nação. Esse é um momento muito balizador dos restricionismos migrantistas. Nós já tínhamos antes observado nos Estados Unidos, principalmente, certas limitações ao ingresso de algumas nacionalidades. Por exemplo, migrantes vindos da Ásia foram proibidos de entrar nos Estados Unidos em vários momentos por medidas legais no final do século XIX e no início do século XX. O que às vezes passa despercebido por nós é que o início da migração japonesa para o Brasil se dá justamente no ano seguinte à proibição da entrada de japoneses nos Estados Unidos. O Gentleman's Agreement entre os Estados Unidos e o governo do Japão praticamente proibiu a entrada desses nacionais. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, né, como uma pesquisadora da área de relações internacionais também, de direito, né, e essa parceria interinstitucional que a gente vem fazendo em várias áreas, né, aqui junto ao Unilab, junto ao campus dos Malês, entendendo aí as peculiaridades que existem, né, das dificuldades, dos desafios locais que o campus do Malê vem passando, e a gente como universidade parceira, como instituição parceira, como a universidade, como esse campo, essa troca de saberes é importante. E esse movimento agora da empresa Ubuntu Júnior, de estar aqui participando, atores importantes que vêm trabalhando tanto a questão de relações internacionais, o próprio PPG-RI da Universidade Federal da Bahia, né, que veio aqui hoje também apresentar, né, sobre essa temática, que é uma temática cara, falar sobre a democracia, migração e direitos humanos, principalmente hoje. Então, essa questão da migração, né, foi muito importante essa participação também dessa interinstitucionalidade dentro do campus dos Malês, com a UFB Unilab, através da rede de pesquisa em estudos migratórios, RUPEM, que já vem de um tempo fazendo isso, né,
e também a própria questão de tratar essa questão dos direitos humanos, que é um tema extremamente transversal, que trabalha com essa questão de raça, que trabalha com essa questão da internacionalização, que trabalha na posição do Brasil em relação a determinados, em vários eixos, né, transversais. E eu acho que a Ubuntu Júnior, ela traz essa possibilidade de trabalhar temas sensíveis, temas contemporâneos, como hoje foi colocado na mesa a questão dos refugiados climáticos também como um ponto sensível, um ponto que a gente precisa estar fazendo uma discussão acadêmica séria em relação a isso, né? E essa movimentação de vocês, né, em relação a essa iniciativa que é extremamente importante, principalmente no universo das relações internacionais aqui na Bahia, especialmente aqui em São Francisco do Conde, com a universidade eminentemente internacional e eminentemente internacional numa perspectiva do sul global. Eu quis dizer que esse restricionismo não era novo, mas o que tem de novo, a partir do início do século XX, é a articulação entre Estados para impedir a entrada de imigrantes de determinadas categorias. Cada país podia decidir quais são as categorias que ele não desejava na sua população. A seletividade se torna, então, uma marca forte e transnacional da questão migratória. Passando para o próximo slide. Hoje, os opositores das migrações e dos migrantes costumam culpar esses adventícios por problemas como desemprego, criminalidade, aumento do custo da habitação, ou de serviços sociais de modo geral, né? São argumentos econômicos e políticos contra os novos migrantes. Mas, de uma forma mais agressiva, a oposição à migração se vincula a questões de identidade nacional e questões étnicas e raciais. Também não é novo. Acabei de dar o exemplo da limitação ao ingresso de asiáticos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós podemos retomar diversos movimentos pela proibição da migração de asiáticos e de africanos. Logo após a Guerra Civil nos Estados Unidos, grupos de negros norte-americanos buscaram outros locais para viver. Houve um fluxo de retorno a alguns pontos do continente africano e houve uma busca por novos terrenos vazios, onde eles pudessem, ou desocupados. A palavra desocupado é sempre complicada, porque no caso nosso, das nações americanas, a gente trabalha também com a realidade da existência de povos originários, muitas vezes inviabilizados pelo termo terra desocupada. Né? Então, tomamos cuidado com isso. Mas, enfim, houve um movimento de negros norte-americanos buscando se estabelecer no Brasil. E, imediatamente, uma reação de parte da elite brasileira, eu diria de grande parte de quem, de fato, importava naquele momento, para evitar, e mais que isso, para impedir o ingresso de imigrantes negros no Brasil. Então, nós temos essa longa tradição de restricionismo marcado por elementos políticos e por elementos raciais. No caso da migração japonesa, ela foi levada para duas Assembleias Nacionais Constituintes, que escreveram constituições brasileiras, em 34 e em 45, 46. Nos dois casos, alegava-se que os japoneses eram como um enxofre, não se misturavam, e que eles não teriam nada a ver, que eles iriam apodrecer. Esses são termos dos documentos oficiais, dos anais das duas constituintes. Em 1946, isso foi a votação, e 50% dos deputados votaram pela proibição absoluta do ingresso de japoneses, e 50% votou pela não existência da lei, pela não aprovação da norma.
Isso foi decidido, afinal, pelo presidente da Assembleia Constituinte, que votou contra a aprovação do projeto de lei. Então, com isso, nós não tivemos isso instituído, isso impresso na nossa Carta Constitucional, o que seria um vexame do meu ponto de vista. Fato é que, a partir daí, a imigração japonesa cresceu bastante no Brasil e é notável a presença deles, ou a contribuição desse grupo nacional no país. Hoje, a extrema-direita ela volta a fundamentar o seu temor numa ameaça que tem várias frentes. Entre elas, a própria ideia de inteireza, de totalidade da nação. Nos Estados Unidos, isso é muito claro. Há uma mudança demográfica hoje em curso nos Estados Unidos. Há 70 anos, os Estados Unidos era um país que tinha cerca de 88% de população branca. Hoje, os Estados Unidos têm cerca de 58%. Que podem ser de qualquer origem étnica e racial. Ou seja, há sim uma transformação da sociedade americana. Grande parte do movimento que se coloca pelo restricionismo à entrada de novos migrantes é justamente setores conservadores, que buscam conservar uma realidade étnica, mas a realidade é sempre imutável. Ela está sempre em transformação. Esse é um dos princípios da dialética. Tudo no universo está em transformação, tudo no universo está mudando e muda o tempo todo. Nada será como antes. Ou seja, há uma mudança em curso em todas as sociedades do mundo. E no caso dos Estados Unidos, essa é também uma mudança do perfil étnico, racial, religioso de sua população. Esse é um dos elementos-chave, do meu ponto de vista, para compreender o fortalecimento do movimento antimigrantista ou seletivo dos grupos migratórios que podem ou não adentrar aquele país. A extrema-direita ela se distingue da direita tradicional justamente por se opor às instituições, à noção de democracia. Ora, essa compreensão de um território desenvolvido para um conflito é o europeu. E que o próprio Paul Kennedy, dentre outros historiadores, vai, o próprio Henrique do Céu, mais uma vez, vai apontar o como que a Europa ela é ignorante, ela é débil, de uma falta de acesso a produtos sofisticados, a uma literatura, a uma arte. E quem provoca isso é justamente os fluxos migratórios na relação, passando pela Macedônia, na relação do Mediterrâneo, graças a judeus, graças a muçulmanos, a árabes, que comercializavam, não é isso? Eu não sei se estou falando uma besteira, mas pelo que eu venho dessas leituras, dependem desse contato. A partir do momento em que tem um tensionamento, que o Estado moderno se moderniza, né? Se sofistica ao ponto dos europeus começarem o processo de colonização. E o Acordo de Berlim, o Pacto de Berlim é recente. 1950, não é isso? 1950, 1955 é algo muito recente. E que enxerga os europeus, os portugueses, os espanhóis, né? a Bélgica, famílias que enxergavam o continente americano e o continente africano como extensões do seu território, do seu patrimônio. Dom João VI não tinha diferença do que era o território aqui. Para ele era uma roça, era uma grande fazenda, assim, sendo bem caricatural, né? Mas é daí que vem a lógica do patrimonialista, que rege, né, em alguma medida, uma gramática importante na relação privada aqui no Brasil. Então, é importante falar isso, porque é a partir daí que vem o darwinismo social.
que é a gênesezinha, né? É aquele negocinho que é a base de todo esse detalhe e essa riqueza de detalhamento que o professor Sarqueta trouxe, ela vem de uma lógica de um darwinismo social, de uma compreensão em relação a essa relação de cismogênese, né? Ou seja, de como eu diferencio do outro, de como que eu me distancio do outro, para eu, inclusive, identificar minha identidade. Eu preciso falar que o outro é pior. Eu preciso estabelecer uma relação de hierarquia social, de cultura, que é algo que o Levi-Strauss vai falar que não existe. Né? Que o Viveiro de Castro vai falar que tem que ir para a antropologia. A RI não tem ferramenta para dar conta disso. Né? Me desculpe, mas não tem. A RI não tem. Talvez história, a ideia da antropologia, história, vai dar conta de troço desse. Né? E a própria lógica progressista de representação, de liberdade, fraternidade, igualdade, aquelas 3 palavras francesas do iluminismo, ela, com o próprio, uma discussão recente antropológica, de David Graeber e David Wengrow, com um livro chamado O Princípio de Tudo. Ele vai falar que são os europeus que aprendem com os ameríndios o que é liberdade. Então, né, as próprias escritas de Rousseau, os círculos que tinham de debates de livro, eles se modificam a partir das escritas que vêm dos ameríndios. Você vai falar, né? O europeu sabe mais do que ninguém se apropriar da ideia do outro, falar que é dele e universalizar aquele pensamento. Né? Então, esses pontos, eu acho que eles são pontos essenciais e chaves para a gente entender o que é essa extrema-direita. E aquela foto que o diplomata Celso França trouxe, muito simbólica, que é quando tem Lula, com o primeiro-ministro, né, da Espanha, e do lado direito de Lula, que tem uma foto que é, como é o nome dela mesmo? A Sônia Guajajara, com um cocar. Aquilo é muito simbólico. Porque leva o primeiro-ministro espanhol, quando for falar com Lula, pelo menos na visão periférica, ele está vendo um cocar. Isso é muito importante, em termos simbólicos. Pode ter saído outros resultados ali, mas... Né? Então, esse aspecto de compreender a gênese, o que significa essa extrema-direita e o reflexo que isso tem na negação é muito importante. Porque no processo, essa ordem liberal ocidental que a gente vê hoje, ela é recente, como ela foi sendo estabelecida. Né? Ela vem pós-Segunda Guerra Mundial para cá, que é onde você vai ter um sistema financeiro, sobretudo calcado por um golpe, né? Do dólar, um golpe de Nixon, deixa de ter a relação com o ouro e vai, né, do dólar ser indexado pelo ouro, vai ser só o dólar mesmo. Né? Na disputa de braço que teve lá em 1944 com White, do Tesouro Americano, com o próprio Keynes. Um sistema multilateral que nunca existiu, algo igual à ONU. Algo próximo foi justamente a Sociedade das Nações, né? Mas a ONU é uma organização internacional que ela não é mais ad hoc. Ela tem uma rotina, ela tem uma agenda, né? Tem algo que é... Peraí, isso é contemporâneo. Isso é exceção, isso não é regra. Uma dissuasão nuclear, que impede também as disputas internas, diretas entre potências que estão disputando o bloco hegemônico, e uma mídia de massa. Uma mídia de massa tradicional, que depende de concessão pública, depende de alguma regulação pública. Então, é essa organização que gera. Mas, ao mesmo tempo, aquela direita, extrema-direita, estava presente. O professor Sarqueta trouxe aqui. O salazarismo, né? O franquismo, a própria lógica da ditadura do governo autocrático militar no Brasil, o próprio cinturão do Mediterrâneo, né? Marrocos, Líbia, Síria. E aquilo tinha uma função: contenção migratória. Então, a extrema-direita estava convivendo com
o apartheid. Só foi acabar em 90. Não é isso? Então, esses são elementos assim, importantes para a gente compreender e não achar a extrema-direita é exceção, é algo novo. Não. Agora sim, a quebra do monopólio da mídia tradicional, e isso permite uma recuperação, né, de um discurso, do uso de fake news. Isso sim, né, é algo que a extrema-direita está sabendo relacionar. O próprio contexto migratório que o professor Cerqueira trouxe aqui, detalhou, do próprio Estados Unidos, que inclusive é um país marcado por migrantes. E assim, para finalizar minha fala, porque eu acho que a professora Rafaela tem muito mais a contribuir nesse debate do que eu aqui, Donald Trump, o trumpismo é algo necessário e conveniente. Ele é conveniente. Imagina um Obama, que inclusive fez, né? Deportou muita gente, mas não usando aeronaves militares, né? Mas deportou muita gente. Imagine um republicano tradicional rompendo com o livre comércio, com os sistemas multilaterais de comércio. Não dá. Trump vem com uma luva. Trump, ele vem com uma luva para o status quo estadunidense. Porque todo e qualquer líder de um bloco hegemônico, ele vai sempre tentar romper com as regras que ele próprio cria quando ele vê hegemons se aproximando deles para manter a sua diferença relativa. Então, Trump vem para bagunçar porque aquelas regras que estavam em vigor não está mais legal porque a China está se aproximando do âmbito comercial. Porque o uso do dólar como reserva internacional de valor vem diminuindo com o uso de sistemas de compensação, com o uso de outras moedas. Aqui também não dá tempo para a gente falar sobre o sistema financeiro internacional. Então, cabe o quê? No âmbito micro, fazer um oportunismo. Né? Cabe o quê? A gente lá pela IEX, na loja de consórcio, e lá na Índia. A Europa é algo para a gente, estou falando já de uma relação assim, né, mais direta. Cabe o quê? Um serviço, né, o centro de serviço ao migrante, cabe uma criação do mundo, cabe uma criação mesmo de um consórcio de produtores a chegarem de uma forma direta, atenuar ao máximo. Lá em Tóquio, na feira que a gente estava, no FUDEX, o suíço ficou branco, França. Ele ficou branco. Quando eu cheguei para ele e falei assim, não, a gente está com produtores de cacau que verticalizaram até o chocolate, ganhadores de prêmio, no estande aqui do lado. Vá lá visitar a gente. Ele ficou branco. E o storytelling da empresa dele é que eles têm todo o controle de direitos humanos sobre como comprar o cacau, que eles têm o controle do cacau de Gana, que eles sabem como é que vai ser. E aí, quando a gente chega lá e fala, não, lá a gente não controla, não, lá a gente está produzindo. Da plantação do cacau até o chocolate, embora você vai falar, chocolate é simbólico, é importante. Até o chocolate a gente está produzindo, está ganhando prêmio. Inclusive o chocolate é bem melhor do que o seu. E o único chocolate bom na feira igual é da Indonésia. As mesmas premiações. Porque é isso que é a coisa revolucionária. Venâncio, obrigado por aceitar dar uma entrevista à OBTV. Nos conta um pouco dessa experiência que estás a ter agora dentro desse projeto da Ubuntu Júnior. Bom, obrigado. Eu que agradeço à OBTV primeiro por ter aceito o nosso convite, na pessoa de José Felipe, que a OBTV também se torne um parceiro da nossa empresa para a transmissão dos nossos eventos, que será muito importante ter a vossa presença e a vossa parceria, visto que são um dos canais, se não o canal do YouTube mais seguido do campo dos Malês. Bom, falando sobre a minha experiência, tem sido muito boa, né? Porque é um momento em que eu estou aprendendo a lidar não só com os meus colegas, mas também com pessoas de outras universidades, buscando cada vez mais relação e proximidade, aí desenvolver a nível profissional também, visto que sou estudante de Relações Internacionais, preciso saber me relacionar com empresas e pessoas particulares,
e preciso também criar experiência para que enriquecer o meu currículo, né? E então a Ubuntu caiu como uma luva, uma coisa necessária para os estudantes de relações internacionais e não só também, porque outros cursos em breve, de certeza que poderão se beneficiar com a presença dessa empresa que vai ser benéfica para todo mundo aqui no campus. A abertura da Ubuntu Júnior é essencial para a criação de uma universidade forte, integrada à vida do Brasil e dos países africanos. Então, eu acho que vem muito a calhar a criação da Ubuntu Júnior aqui na Unilab. Acho que os assuntos que nós tratamos essa manhã também são bastante pertinentes com as problemáticas que se colocam no mundo atual, né? O debate dessa manhã tratou da ascensão da extrema-direita global e da questão migratória, nessa perspectiva das direitas antimigrantistas no mundo todo. Então, nós falamos da questão migratória no Brasil, nos Estados Unidos e também na África, né? É importante a gente observar, como eu disse na minha fala, que também na África nós temos movimentos antimigrantistas vinculados à extrema-direita, o que é muito preocupante, né? Então, eu acho que vem bastante a calhar no curso de Relações Internacionais aqui da Unilab, nós temos a Ubuntu Júnior, né, com um enredamento em questões que são muito importantes para os estudantes africanos, para os estudantes brasileiros, também para o timorense, que hoje nós temos um estudante de Timor-Leste aqui na Unilab. Então, fico muito agradecido, fico muito satisfeito com o evento que vocês prepararam. Muito sucesso para o Ubuntu Júnior da Unilab. É a formação desse sistema multilateral que se organiza a partir, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, não estava combinado, mas aparentemente... E a gente tem ali a própria consolidação de um regime internacional de poder que se organiza em torno da figura dos Estados Unidos, que assume uma liderança global, né, dentro desse aspecto, independente ali da Guerra Fria nesse cenário, mas a gente tem uma hegemonia global que está formada a partir da ótica desse sistema multilateral, muito sustentado pelo sistema ONU, né, que vai entrar muito com o braço do soft power norte-americano, né, com a expansão dessas questões da ajuda humanitária, como o próprio fortalecimento da hegemonia norte-americana enquanto uma centralidade de poder global, né, enquanto uma estrutura que organiza um poder global dentro desse sentido. E é importante que a gente saiba que dentro dessa estrutura, se eu desejo ser a liderança, né, se eu desejo me estabelecer dentro desse lugar, e a gente entende muito dentro das leituras realistas de relações internacionais, essa perspectiva do poder, da ampliação do poder e do comportamento dos Estados em torno disso, a gente percebe que, é óbvio, a sociedade vai se tornando mais complexa, então você precisa de instrumentos mais complexos para a manutenção das condições de poder, que no caso específico dos Estados Unidos foi pautado, ele não tinha, como a Europa teve historicamente, um conjunto de países para montar o seu sistema, então ele cria a própria condição, né, dentro desse organismo internacional que estrutura um pouco dessa hegemonia. E isso faz com que a gente questione, inclusive, os movimentos recentes do Trump, né, que é um ataque profundo a essa estrutura de direitos humanos, mas que Henrique também já trouxe para a gente a perspectiva de precisar dar um chacoalho dentro do sistema internacional, porque esse regime está passando por uma crise de credibilidade. Então, a gente passa a ter esse grande chacoalho dentro do movimento do sistema internacional. Mas, ali eu coloco para vocês a própria ideia de que ser a liderança global tem um custo para ser o hegemon, né? Tem um custo muito grande, custo financeiro mesmo. Você tem que colocar a mão no bolso para pagar isso. E os Estados Unidos tinham acumulado muito no Primeira e Segunda Guerra Mundial, então ele conseguiu colocar a mão no bolso e financiar esse sistema internacional e toda a ressignificação desse sistema internacional em torno da sua hegemonia. Então, a gente está falando aí de uma posição que envolve investimentos nas questões, né, nos recursos financeiros para a própria manutenção do sistema, investimentos nas questões de segurança, da ajuda humanitária, da diplomacia, da tecnologia. Então, assim, existe esse custo que está associado a ser um hegemon, e os Estados Unidos coçou o bolso e pagou para isso acontecer dentro do sistema internacional. Se posiciona como uma das grandes lideranças do poder global e se consolida dentro desse lugar com o fim da Guerra Fria, né?
durante muito tempo, essa posição dos Estados Unidos era uma condição inegável. A posição dele como um centro, uma unipolaridade no sistema internacional, era uma condição inegável dentro desse aspecto. E ele se constrói dentro de um cenário onde ele reforça todos esses seus princípios, ele consegue vender isso de uma forma muito interessante, com o American Dream, com American Way of Life, né? E ele consegue conquistar as mentes e corações, inclusive vender uma ótica e uma estética, que é onde está também o que o Celso falou, e que o professor, né, o Saqueta, também trouxe, que é uma perda, esse neoliberalismo que vendia um determinado sonho, ele não se aplica mais. Então a gente também está ali, um sonho que virou um pesadelo, mas eu preciso também encontrar alguém para culpar, né? Então, boa parte desses movimentos que a gente tem visto, o bode expiatório, a migração, os direitos humanos, eu preciso encontrar alguém para culpar e eu não vou culpar o pensamento, o sistema econômico que sustenta esse meu modo de viver, que garante, inclusive, que as desigualdades, a concentração de renda continue para os países desenvolvidos e tudo mais. Então, pode passar para mim, por favor. Esse custo esse custo que a gente está falando da hegemonia, ele veio muito associado com a própria posição dos Estados Unidos ao longo do tempo. E aí, pessoal, a gente tem hoje colocado muito sobre as decisões dos Estados Unidos, mas a gente também precisa refletir sobre a posição dos outros países nesse mundo. Porque, de um lado, ele fez isso e a gente sabia que era um movimento de poder para controle, né, dessas estruturas, para se posicionar dentro desse lugar. E, do outro, para o restante do mundo, isso foi muito conveniente também, né? E especialmente para as outras potências que carregavam para o G7, para o G8. Então, também há ali um sentido de que era muito confortável a posição dos Estados Unidos continuar financiando esse sistema internacional e as benesses que você tinha ali enquanto um aliado tradicional, enquanto um amigo do rei, né? Então, a Europa, ela também desfrutou muito dessa posição dos Estados Unidos e desse dinheiro gasto pelos Estados Unidos para estar dentro desse lugar. Então, quando a gente começa a discutir, né, a posição do Trump da ajuda humanitária, de suspender esses recursos, ou de fechar uma fronteira, ou de fechar, inclusive, fronteiras para o comércio, a gente também precisa refletir a posição dos outros estados do mundo que deixaram as coisas se organizarem dentro desse lugar, né? Se aceitou um lugar de conveniência e que também precisa ser ressignificado não só sobre a posição dos Estados Unidos, mas a posição de todos os outros dentro desse espaço global. E aí, por exemplo, a fala do Henrique, quando ele traz esses pequenos movimentos que acabam sendo movimentos de resistência, acabam sendo movimentos políticos de valorização do indivíduo como um agente de transformação social, né? Ele também está dentro desse contexto, dizer, eu me recuso a estar dentro desse sistema e ficar aqui só nas condições de desigualdade. Os Estados Unidos, ele é o responsável até o momento ainda, está suspenso, mas há esperança de que, né? O orçamento regular da ONU em 2024, ele é calculado de uma forma específica, né? Ele é feito de acordo com a renda dos países, com o tamanho, a relação da renda per capita, mas os Estados Unidos, ele é responsável por sustentar 22% do sistema ONU, né? Do financiamento para sustentar a Organização das Nações Unidas. E a China tem começado a ser discutida, né? Como essa potência que está correndo ali, que está se aproximando dos Estados Unidos, ela financia 15% desse processo. E o Brasil, coitado, 2%, né? Não está ali naquele negócio, mas está tentando, né? Está se esforçando. Vamos dizer assim, né? E esse orçamento, tá? Em 2024, o orçamento da ONU, a gente está falando aí de 3,5 bilhões de dólares. E 22% deles são financiados pelos Estados Unidos. Então, se é um sistema multilateral, né, se a gente tem a questão das hegemonias e de todos esses outros benefícios, a gente ficar também à mercê de uma única pessoa, né, é quase como um processo de alienação financeira mesmo do sistema internacional, que não se responsabiliza nem financeiramente pelas mazelas causadas, especialmente no que tange às grandes potências, e aí mais uma vez reafirmando esse descompromisso da Europa, por exemplo, com questões que boa parte do mundo sofre por conta do modelo de colonização, né, de invasão adotado pela Europa, de expropriação, de exploração que foi adotado pela Europa. Mas
custo disso, quem tem financiado, né, é os Estados Unidos, no fim das contas. Então, a gente pode detestar eles, mas a gente não pode negar que o dinheiro que fazia esse sistema funcionar era o dinheiro dos Estados Unidos, em sua maioria. Então, a gente está falando de 193 países dentro do sistema ONU e os Estados Unidos sozinho responsável por 22% desse dinheiro. Então, a gente está quase um quarto de todo o financiamento, todo o orçamento da ONU vinha dos Estados Unidos. Então, a gente também precisa pensar nessa posição que ele encontra dentro do sistema internacional. Bem, e quem tiver interessado em contactar-vos, vocês têm um site e têm algumas páginas nas redes sociais, qualquer coisa assim? Nós temos a página @ubuntu_júnior, né, no Instagram, e também, se for um contato mais intenso, nós temos o nosso e-mail, que é ubuntujunior@unilab.edu.br.